E aí galera do oitavo ano, vamos para mais uma nossa videoaula do nosso ensino à distância aí. Então nós vamos fazer o nosso terceiro capítulo aí do nosso segundo bimestre, que se chama Caindo na Real. Com uma linguagem direta, feito uma pedrada na janela, existem artistas que, além de emocionar ou divertir, fazem o público cair na real em relação a algum assunto do cotidiano, até então despercebido por muitos. E então, no primeiro capítulo da nossa apostila, nós vimos aí falando sobre o romantismo, né? Sobre a forma que faziam com que a forma que os artistas faziam para emocionar as pessoas, né? No segundo capítulo nosso aí nós vimos uma forma divertida de emocionar o povo. Então, o primeiro mexia com o emocional através de poemas, de romances, músicas românticas, etc. No segundo, através do teatro, através da comédia, através da serenidade das peças contadas aí. Então, note que essa intenção nas músicas Caso Comum de Trânsito, lançada em 1977 pelo cantor da música popular brasileira, MPB, Belchior, né? E Pânico da Zona Sul, composta pelo grupo de rap Racionais MCs em 1990. Então aqui nessas músicas retratam que muita realidade, muita coisa que estava acontecendo e que está acontecendo de uma forma generalizada. Então eles fazem esse tipo de música, esse tipo de teatro, de encenações, mostrando a realidade como ela é. Então Belchior fez o que? Ele fez uma dessas músicas para quê? Para chamar a atenção, tá? Das pessoas, para chamar a atenção de poderes como políticos, econômicos, etc. Então ele nasceu no Ceará. O cantor, compositor Belchior é um dos grandes nomes da música MPB. Membros, aí tem uma imagem dele aí do lado, né, do lado direito nosso, que é o Belchior. E embaixo aí, do lado esquerdo, são os membros dos Racionais MCs, grupo criado em 1988 e um dos mais influentes no rap nacional. Então eles também falam, mexem com a realidade brasileira, com a realidade do mundo. Então eles fazem músicas para chamar atenção com a nossa realidade. Então parece com a vida real. Muito antes de Belchior e do grupo Racionais MCs, alguns pintores europeus no século XIX também tentaram transmitir em suas obras a realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia em seu tempo e lugar. Eles fizeram parte do movimento artístico conhecido como realismo. Por influência do crescente desenvolvimento da ciência e da indústria na Europa, os artistas realistas olhavam para o mundo com mais objetividade, isto é, de maneira menos passional ou idealista, mas atentos a fatos concretos. Eles deixavam de lado temas mitológicos, históricos e religiosos e se focavam no que estava acontecendo ao seu redor. Então isso era o foco deles, tá? Então eles queriam mostrar para o mundo a realidade do povo, se é sofrido, se não é, se é bem vivido, se não é. Então essa é uma realidade que eles queriam expressar através da arte, através das pinturas, através das fotografias, através das imagens, tá? Então nós temos na imagem nossa do lado esquerdo aí, ó, a colheita de batatas de Jean-François Millet. Então nós temos aí pessoas catando batata na roça, numa plantação. Isso é uma realidade, como eles sofriam no sol para catar essas batatas naquela época, tá?
Ainda tem lugares aí do nosso Brasil que ainda é assim, que não tem, muitos produtores ainda não têm condições suficientes de comprar máquinas para fazer a catação das batatas, né, para a colheita das batatas, ainda é retirado com as mãos. O trabalho cotidiano de pessoas simples, por exemplo, foi um dos temas recorrentes desse movimento. Qual que é esse movimento? Do realismo. Então ele pegava as pessoas mais simples para mostrar a dura realidade deles, como era sofrido ganhar o pão de cada dia deles. Então, por muitos séculos, os camponeses costumavam ser representados de modo rude e caricato, tá? Porém, a partir do realismo, eles ganharam um retrato mais fiel e digno. Observe o quadro das Respigadeiras, do francês Jean-François Millet. Então ele retrata o quê? Mulheres que recolhem espigas de milho, né, no campo. Então a imagem é próxima da realidade observada pelo pintor e assim não apresenta exagero, não é dramática, não procura ser extraordinariamente bela, nem ridicularizar as suas imagens, suas figuras. Então ele trata com serenidade a dureza que esse povo sofre no campo, que esse povo sofria naquela época, ainda sofre até hoje, né? Jean-François Millet, 1814-1875, foi um pintor realista e um dos fundadores da escola de Barbizon na França rural. É conhecido como precursor do realismo pelas suas representações de trabalhadores rurais. Junto com Colbert, Millet foi um dos principais representantes do realismo europeu surgido em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta à estética romântica de gostos um tanto orientais e exóticos e deu forma à realidade circundante, sobretudo a das classes trabalhadoras. Então, o que seria forma passional? De forma intensa e apaixonada. Ele foi apaixonado por essa ideia, por esse realismo de mostrar a realidade do povo, para mostrar a cultura que cada um levava, o sofrimento que cada um levava, tá? Então ele não ridicularizava, ele tentava mostrar uma realidade daquele momento. Então o realismo, portanto, diferenciou-se de outros dois gêneros que dominavam o século XIX. O neoclassicismo, que seria o novo classicismo aí, né, com músicas românticas, etc e tal, com novas pinturas, com novos métodos de pinceladas, e que era inspirada em elementos de um passado clássico grego e romano. E o romantismo, que valorizava a emoção, a imaginação e a criatividade. Então ele fez uma diferença em cima disso. Ele mostrou uma nova realidade, mas não perdendo a emoção. Então à esquerda aí, ó, nós temos um típico quadro do neoclassicismo, tá? O Juramento dos Horácios, de Jacques Louis David, inspirado em uma antiga história romana. Abaixo, uma pintura emblemática do romantismo, O Pesadelo, de Henri Fuseli. O quadro parece uma imagem de sonho ao retratar uma mulher que dorme com um demônio sobre o peito. Então, quer dizer, é uma realidade, né? As pessoas têm de estar sofrendo, de estar tendo um tipo de emoção ruim. Gustave Colbert, 1819 a 1877. Nascido na cidade francesa de Ornans, Colbert se tornou um dos artistas mais conhecidos do realismo. Em 1855, ele usou o nome do movimento para batizar uma exposição individual.
Em um texto explicativo dessa mostra, ele afirmava que tinha estudado a obra de artistas antigos e modernos, mas não com o intuito de imitá-los. Seu objetivo era adquirir conhecimento e ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu tempo, seguindo sua própria individualidade. Então ele fez a diferença. Ele buscou inspiração, ele estudou os outros artistas e fez uma nova reconstituição do momento, mostrando o realismo, né? Observe esses quadros de Colbert. Note que eles são inspirados em situações que ele vivia no cotidiano. Aliás, que ele via, né, no cotidiano, não que ele vivia, que ele via no cotidiano. Aí um exemplo aí são dois trabalhadores, né, quebrando pedras na beira da estrada. Colbert decidiu criar um quadro que retratasse essa cena. Sobre a obra, ele declarou: "Não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, vi as pessoas miseráveis desse quadro." Então ele viu que as pessoas sofriam para ganhar dinheiro. Era uma dura realidade daquele momento. Ainda tem hoje, é uma dura realidade, né? Nós temos uma dura realidade do nosso governo político, nós temos uma dura realidade da nossa economia, da saúde, da educação. Então, se for fazer um autorretrato aí, fazer uma pintura, uma nova ideia, a gente vai conseguir, através da imagem, passar uma emoção real. Em Enterro de Ornans, Colbert mostra em detalhes a cena de um funeral realizado na sua cidade natal. É possível ver uma cova aberta, um padre rezando, um cachorro e mulheres cobrindo o nariz, provavelmente para evitar o cheiro ruim do cemitério. Naquela época eles não tinham túmulos de cimentos, eles enterravam, faziam covas bem rasas, então por isso que cheirava mal, tá, pessoal? Ao ser exposto em Paris, muitos criticaram a falta de beleza dessa imagem enorme. A pintura tem mais de 6 metros de largura e 3 de altura. O tamanho provocava estranhamento. Naquela época, apenas episódios consagrados da história ganhavam quadros de grandes dimensões e aquela era só uma cena de enterro de uma pessoa comum. As figuras retratadas foram inspiradas em pessoas reais de Ornans e familiares do artista. Então, quem ganhava quadros enormes era só quem era muito conhecido na cidade, como prefeito, presidente, governador, etc., o rei, a rainha, esse tipo de pessoas que ganhavam um reconhecimento através de um quadro muito grande, não pessoas simples, né? O século XIX foi marcado pela invenção da fotografia. Com isso, muitos fotógrafos começam a fazer retratos, paisagens e outras imagens que antes eram produzidas apenas por pintores. Nesse clima de concorrência entre os dois tipos de técnicas, também surgiram novas discussões sobre a representação da realidade e as possíveis finalidades da arte. Sobretudo, existem várias perguntas que até hoje fazem pensar. Então, pessoal, nessa época surgiu a fotografia. No século XIX surgiu essa grande invenção. Quem criou a fotografia? O Daguerre, Jacques Daguerre. Ele criou a fotografia, ele inventou a câmera fotográfica, tá? Então, eles começavam a retratar as imagens para fazer as suas pinturas, tá? Só que foi tendo uma concorrência muito grande entre a fotografia, que eram as imagens captadas pela máquina, com as pinturas. Então estava sendo muito disputado. Uns queriam fotografia, outros queriam a pintura.
Então, para muitos críticos, a fotografia só passou a ser considerada arte no início do século XX. Então, só nesse século aí, no início do século XX, que foi considerada como uma arte. Antes não era vista como arte. Antes eles viam ela e usavam ela, pensavam como uma segunda hipótese, um suporte para suas pinturas, tá? Então não era considerado como arte, porque eles achavam que a máquina que faziam aquela captação, né? Então, na realidade é uma máquina que capta a imagem que você quer registrar naquele momento. Mas quem está fazendo aquela fotografia é um artista, né? Igual a gente vê aí, vai em casamentos, aniversários, tem um momento de colocar as alianças, tem um momento de soprar a vela do bolo. Então são momentos únicos que tem que ser marcados, registrados. Então o artista ele tem que fazer algo diferenciado para registrar aquele momento, para a pessoa comprar a foto, né? Então essa imagem de 1907, fotografada pelo estadunidense Alfred Stieglitz, 1864-1946, é uma das que alcançaram esse status. Qual o status? De arte, né? Ela mostra a separação de passageiros em um navio. Na parte de cima estão pessoas que podem pagar por mais conforto na primeira classe. Na parte de baixo, do deck do navio, do casco do navio aí, né? Em meio à maquinária, encontra-se os viajantes da terceira classe. Então até hoje ainda tem essa separação, tá? Em navios, em avião, em ônibus. Quem puder pagar mais, fica com os melhores lugares. Quem puder pagar menos, fica nos piores lugares. Então nessa imagem é bem peculiar aí, ó, mostra essa intenção. Então é uma arte, sim, é uma arte que ele mostrou da diferenciação de classe. É uma realidade, era uma realidade da época, é uma realidade de hoje, sim, ainda é uma realidade de hoje. Foto e pintura sem rivalidade. Sem dar bola para críticos que não reconheciam a fotografia como arte e não apreciavam sua influência na pintura, muitos artistas passaram a usar as fotos a serviço de suas criações. Lembra que eu falei agora há pouco que os artistas usavam as fotografias como instrumento de trabalho. Ele lá registrava aquele momento e depois ia lá e fazia sua pintura, tá? Então Colbert foi um deles. Ele se baseou em uma foto para pintar uma mulher no centro de uma famosa tela, o ateliê do artista, 1855. Assim como Colbert, até hoje há artistas que usam imagens fotográficas para auxiliar em suas criações. O artista Raulzito, por exemplo, mistura fotografia e pintura em grandes murais e cola pela cidade de São Paulo. Os temas dessas colagens estão relacionados a diversas questões que o artista retirou da realidade do país, como os hábitos alimentares das populações, o duro cotidiano dos trabalhadores e a influência da mitologia africana na cultura brasileira. Isso tudo são fatos reais, tá? São coisas que acontecem na cidade de São Paulo, não só lá, mas nas nossas cidades aqui do interior também. Há vários hábitos que são peculiares, que eles querem registrar, mostrar a realidade daquele povo. Então, geralmente, o Raulzito recorta as imagens fotografadas e completa com a tinta, misturando as duas técnicas. Essas colagens impressionam justamente pela sobreposição do realismo da fotografia à gestualidade e expressividade da pintura. Então aqui nós temos uma dessas imagens. Então a gente vê a foto aí, de uma senhora cozinhando, tá? E uma pintura, um grafite, né? A gente pode dizer que essa pintura é um grafite. Na série Carne, tá? Batizado o nome, dado como título, série Carne.
O artista propõe uma reflexão sobre a relação das pessoas com a carne, percebida por ele como símbolo de consumo e de velocidade. Então as pessoas não ficam sem a carne, né? É um alimento básico para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Nesse outro trabalho de Raulzito aí, ó, ele pôs o nome série Trabalhadores. Então a gente vê uma foto aí de um trabalhador, uma pessoa serrando algo com uma lixadeira, né? Que incentiva as pessoas a se sensibilizarem com a difícil realidade de muitos trabalhadores. Então nós temos um grafite logo ao fundo aí, ó, dos lados aí, mostrando a dificuldade que essas pessoas têm de ganhar dinheiro. Tem que se trabalhar muito para ganhar dinheiro para sobreviver, né, no Brasil. Vamos ver aí o Raulzito. Nós temos uma imagem dele aí como ele é hoje, né? Ele nasceu em 1982, tá vivo ainda, tá, pessoal? Por isso que não tem outro ano ali, ele não morreu, está vivo. Ele está numa foto atrás aí dele, tem um caminhão com uma negra, né, com uma concha na mão, tá, simbolizando as africanas. Então, um artista visual e sonoro baseado em São Paulo, está morando em São Paulo, iniciou sua trajetória nas artes visuais em 1997 e tornou-se fotógrafo profissional em 1999. Paralelamente, formou-se em artes visuais em 2003, enquanto fotógrafo freelance. Freelance o que é? Que só tem alguns pequenos trabalhos, tá? Vai lá, cobre, faz um pequeno trabalho ali e não tem um lugar fixo para trabalhar. Então tem produzido diversos trabalhos de fotojornalismo, gastronomia, viagens e etnografia, desenvolvimento social e sustentabilidade. Então ele vai lá, faz aquele trabalho, acabou, ele vai para outro, então não tem uma parada fixa aí. Então produz murais de técnica híbrida de colagem fotográfica e pintura. Se utiliza do realismo intrínseco à fotografia PB, preto e branco, tá, pessoal? E da capacidade orgânica da pintura gestual, que transborda-se para além do frame. Trabalha o pensamento etnográfico. O que seria isso? Tipo grafite com os gráficos, com arte gráfica, né? A vivência urbana, pesquisa nas manifestações originárias que relacionam cultura, natureza, dispositivos de controle e poder. Seus trabalhos falam sobre variadas formas de resistência, principalmente no eixo África-América Latina. Então tem muitos africanos, descendentes da África aí, ó, em São Paulo, que ele leva essa cultura para outras etnias, outras pessoas, tá? Então leva esse conhecimento às outras pessoas, ao mundo aí. Depois nós temos outro artista muito conhecido aí, muito popular também, foi a Alexandre Orion, tá? 1978, ele ainda é vivo também. Então é um artista visual, muralista e fotógrafo brasileiro, autor dos projetos Metabiótica e Ossário. Nasceu em São Paulo no dia 9 de agosto de 1978. Desde pequeno já desenhava e pintava. Segundo ele, sob a influência da cultura do skate e do hip hop, fez seus primeiros trabalhos nas paredes. Em seguida passou a fazer grafites nas ruas e depois partiu para fazer tatuagens exclusivas, o que serviu de ponte para a ilustração. Então ele também usava colagem, tá, pessoal? Ele usava essas fotos, tá, de pessoas. Aí nós temos a primeira imagem, uma pessoa falando no orelhão, e um grafite ao fundo, pessoas na fila esperando. E do lado direito nosso aí, uma pessoa dormindo ao chão, uma pessoa, um mendigo, né, mostrando a dura realidade das pessoas de rua, né, com uma outra pessoa com um megafone gritando em cima dele.
Bem marcante isso, é bem real mesmo isso. Bem coisa do momento. Detalhes que podem enganar. Raulzito, ele expõe a realidade das pessoas retratadas por meio de fotografias em preto e branco, PB, tá? Então, se vocês verem isso na prova, PB é preto e branco. Porém, ao uni-las aos grafites de tintas coloridas, propõe ao espectador um olhar ampliado e poético sobre essa realidade. Ainda mais a realidade, observe a imagem ao lado da obra Gumball 15. Para você, ela é uma fotografia ou uma pintura? Então nós temos aí, ó, uma outra obra de Raulzito, tá? Do Gumball 15, que reproduz reflexos e transparências com tantos detalhes que a pintura mais parece uma fotografia do que uma máquina de chiclete. Dessa máquina de chiclete aí, ó, é uma pintura, não é uma fotografia. É tão real que até engana a gente, né? Nela, o artista estadunidense Charles Bell, 1935-1996, disfarça tão bem suas pinceladas e recria com tanta minúcia a imagem de uma máquina de chicletes em seu quadro mais parece uma fotografia. Por isso esse estilo de pintura, surgido no fim da década de 1960, nos Estados Unidos, é chamado de fotorrealismo ou hiperrealismo. Para produzir essa imagem, Bell primeiro preparou uma máquina de chicletes, organizando seus doces e outros objetos até criar uma composição que lhe interessasse. Depois fotografou essa imagem, que lhe serviu de base para a pintura. Então o Raulzito também fez essa imagem, tá? Utilizando essa máquina de chiclete, tá? E depois ele fez uma pintura ao fundo com grafite. Então ficou muito parecido ao real, com uma foto realista aí, ó. Um palco ou um açougue. No teatro do século XIX, na Europa, vários artistas também adotaram ideias do realismo. Temas e questões do cotidiano se transformavam em peças e alguns diretores foram tão detalhistas ao incorporar elementos do dia a dia em seus espetáculos que causaram espanto no público. Então as pessoas naquela época e até hoje não acreditam que eles levam elementos reais para a composição do seu cenário nos palcos. No caso desse diretor teatral André Antonier, ele inovou com o quê? Com carnes. Então começou quando isso? No século XIX também. Então na Europa, ao colocar pedaços reais de carne na cena da peça Os Açougueiros. Então essa peça aí, ó, deu o que falar na época, que realmente ele colocou bois, né, carne mesmo, pendurada para a composição do seu espetáculo. Então, ao dirigir em 1888 em Paris uma peça intitulada Os Açougueiros, o francês André Antonier, 1858-1943, pendurou carne fresca no palco para melhor caracterizar um açougue. Até então, o habitual era criar uma carne cenográfica, isto é, falsa, mas que parecesse verdadeira. Mas ele não fez isso, ele foi lá e colocou realmente algo bem real mesmo, para chamar a atenção. Então tem algumas peças teatrais aí que a gente vê objetos reais, não cenográficos, coisas que surpreendem mesmo, que mexe com a gente, que chama a atenção da gente. Então essa apropriação radical de elementos da realidade, promovida por Antonier, é um reflexo de outro movimento artístico
que se desenvolvia em paralelo ao realismo, chamado naturalismo. Então, quando a gente coloca algo como a carne foi colocada na peça teatral, a gente está mostrando a real realidade de como é tratada essa carne, de como é exposta essa carne, de como preservada essa carne dentro das câmaras frias, tá? Como eles tratam essa carne. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, é totalmente higiênico, mas não é totalmente higiênico, às vezes deixa a desejar, tá? Só que, ao mesmo tempo que traz a realidade, traz o naturalismo. Por que naturalismo? Porque as carnes estão expostas ali de uma forma natural, tá? Então eles limparam a carne e colocaram naturalmente essa carne ali para vender por um açougueiro aí, tá? Então, nesse gênero, os artistas lidavam com questões do cotidiano de uma maneira ainda mais crua e direta. Além de usarem cenários o mais verdadeiros possíveis, a língua falada no palco tentava reproduzir o jeito como as pessoas falavam no dia a dia. Então eles sempre faziam algo para chamar atenção, tanto nas falas, tanto na cenografia. Era muito real, muito verdadeiro, mostrava esse realismo e esse naturalismo ao mesmo tempo. Então os atores se comportavam com o tempo todo como se fossem de fato os personagens representados, e assim fingiam que o teatro não era teatro, mas a própria realidade. Então a encenação era para valer, era para mexer com o público mesmo, é para causar emoção mesmo, para trazer reflexões. No meio do caminho tem uma parede. No naturalismo, os atores não se dirigiam diretamente ao público. Afinal, se ainda fizessem isso, seria um sinal de que eles reconheciam que estavam em um teatro. Para criar a ilusão de que a cena era real, os atores passaram a agir como se estivessem sozinhos em seu próprio mundo, tá? Então, por isso que fala, no meio do caminho tem uma parede, no meio do palco tinha uma parede, uma divisão entre a plateia e o palco. Assim, imaginavam que havia uma quarta parede no cenário. Como assim quarta parede? Então, se tem a parede do lado esquerdo, a parede do lado direito, a parede do fundo, que são 3. Então eles imaginavam uma quarta parede que seria a de frente com eles. Eles não enxergavam o público. Eles colocavam uma parede transparente, entre aspas, ali, para poder fazer uma vivência real dentro da sua atuação no teatro. Então, com essa justificativa, os atores podiam até dizer um texto de costas para a plateia, algo que até então não era comum, tá? Não era permitido no teatro você virar as costas para o público, mas eles queriam causar tanto impacto, mostrar a realidade vivida naquele momento, naquela encenação, que eles viravam de costas para o público como se o público não existisse, como se fosse uma novela. Então esse recurso é muito usado até hoje em várias peças. Há casos em que essa convenção é seguida na maior parte do tempo, porém em algum momento o ator intencionalmente quebra a parede imaginária. Ao se dirigir ao público e chamar sua atenção, o artista destaca que a ficção não é real. Então, se eles quer mostrar realismo, quer mostrar a fiel realidade daquele momento na peça, eles não falam em hipótese alguma com o público. Então eles não quebram essa parede, eles não delimitam isso como, né? Então eles focam na mensagem que eles querem passar, na realidade que eles querem mostrar dentro do palco. Um teatro com a cara do diretor. Graças ao trabalho desenvolvido por André Antoni, né? Estou falando errado, André Antoni, com sua companhia,
Teatro Livre, fundada em 1887, a função do diretor ganhou uma nova importância. Esse artista, também chamado de encenador, passou a ser responsável pela unidade e coerência de um espetáculo. O público começou a se interessar por uma peça não só pela participação de grandes atores, como acontecia antes, mas pelo estilo marcante do seu diretor. Então, o público não queria mais ver só artistas famosos, queria ver o conteúdo que essa peça iria apresentar, que o diretor do teatro tinha programado para realizar, para emocionar o público. Qual a realidade que ele ia levar naquele momento, tá? Então foi no fim do século XIX que se popularizou a ideia de que o conjunto de elementos de uma peça, como cenário, figurinos, iluminação, som e interpretação, deve estar a serviço de um objetivo da montagem estipulado pelo diretor. Também se tornou comum a noção de que cada peça necessita de criações originais. Antes, era normal reaproveitar materiais de espetáculos prévios e alguns intérpretes não se importavam de usar figurinos que não tinham relação alguma com a realidade de seu novo personagem. Aqui nós temos o Antônio, né? Uma imagem dele, uma turnê que ele fez do teatro dele, né? A função do diretor na história do teatro passou a ganhar mais importância com o teatro de André Antônio em sua companhia Teatro Livre em Paris. Chega de atores ruins. O ator e diretor russo Konstantin Stanislavski, 1863-1938, assim como o francês André Antony, desejava transmitir uma maior sensação de realidade no palco. Para obter isso, ele acreditava que a arte do ator também precisava ser aprimorada. Stanislavski se incomodava com as interpretações exageradas e repletas de clichês, estereótipos, lugares comuns de muitos atores. Ao mesmo tempo, naquela época, até os grandes intérpretes eram inconstantes em suas apresentações. Em um dia atuavam bem, no outro podiam estar péssimos. Aqui nós temos a cena da peça O Submundo, em 1902, o Teatro de Arte de Moscou. Sentado sobre a mesa está o ator e diretor Konstantin Stanislavski, que revolucionou a arte teatral com seus ensinamentos aos atores. Então, o diretor ele subia ao palco e ensinava os atores. Então, não tinha esse negócio atores ruins, atores bons. Então tinha que ser tudo uma coisa só. Ele levava ao palco sempre a ideia de que todos eram bons. Como também era professor, desenvolveu ao seu longo de sua carreira um sistema de ensino para oferecer treinamento, estudo e disciplina a novos atores. Nesse processo, o ator era estimulado a se comportar de fato como um artista criador, capaz de dominar seu desempenho do começo ao fim. Ele não era mais alguém que apenas obedecia a instruções de um diretor e declamava um texto escrito por um dramaturgo. O que é um dramaturgo? Uma pessoa que escreve textos, tá? Os ensinamentos foram registrados em livros e até hoje influenciam artistas no mundo todo. Então, a ideia dele era as pessoas viver aquele personagem e demonstrar a sua criatividade através do realismo. Dicas de um mestre russo.
Na concepção de uma cena, o desafio está na criação e na representação de personagens envolvidos em uma situação que desperte a atenção do público. Para Stanislavski, ao representar, o ator deve aproveitar suas experiências de vida, seu controle mental e corporal e sua imaginação para compor um conjunto de ações físicas. Tais ações precisam ser coerentes com uma dramaturgia e com o objetivo da montagem. Por meio de ações controladas, um ator pode atingir também suas emoções. Então, para um ator, pessoal, ele tinha que aproveitar a experiência de vida, tá, que ocorria ao seu redor ou até com ele mesmo, ter um controle mental daquele personagem a ser vivido, tá, tanto controle mental e corporal, para parecer o real o máximo possível, e ter imaginação, tá, para fazer esse conjunto de ações uma perfeição a favor do realismo. Então, tinha que ser coerente ao texto e também tinha que ser objetivo nessas montagens desses personagens. Então, as ações tinham que ser controladas para atingir as emoções do público. Então, com todo esse trabalho de ator, até mesmo um diálogo aparentemente banal pode ganhar vários sentidos, surpreendendo os espectadores. Então ele tinha que trabalhar com o público essa ideia, vender a ideia bem real. Então nós temos um conceito de burguesia, classe social em que as pessoas vivem em uma condição econômica confortável e não trabalham como operários ou camponeses. Sonoplastia, efeitos sonoros presentes em uma peça. Paisagens sonoras, conjuntos de sons ouvidos em um ambiente. Então, sonoplastia são efeitos sonoros, tá, dentro de uma peça. Paisagens sonoras é quando a gente vê, um exemplo, uma gota d'água caindo dentro de um tanque. A gente logo imagina o quê? O barulho dela. Então isso é uma paisagem sonora. Um exemplo, quando um pássaro sai voando, a gente logo imagina o quê? O bater das asas, né? Quando você vê um monte de carro enfileirado, né? Carreado um atrás do outro, logo a gente vai imaginar que buzinas. Então isso é uma paisagem sonora. E anedota, pequena história engraçada. Com isso nós terminamos o nosso terceiro capítulo aí, pessoal. Até a próxima aula.